Olá, queridos alunos, estamos retornando com as nossas aulas não presenciais, mas com o coração cheio de alegria e com a satisfação desse calor humano. E aí, terceirão, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos relembrar a aula anterior? Claro, gente, que vocês estão lembrados, vimos a Grécia Antiga. Aliás, estamos vendo. E nessa Grécia Antiga vemos o período... Qual foi? Muito bem, o período pré-homérico, homérico. E agora vamos para o período arcaico, naquele destaque da crise do sistema gentílico. O último momento da última aula anterior nossa, de março, não é isso? Então, o que é que terceirão que a gente vai fazer, terceiros anos? Esparta. Mas espera aí, professor, Esparta é uma cidade-estado? Claro, muito bem, por ter lembrado. É uma das principais cidades-estados, Esparta e Atenas. E vamos ver as características dela. Mas por que Lacedemônia? Gente, na Lacônia, a localização do Peloponeso, a estrutura dela, Península do Peloponeso. E cidade-estado com origem da chegada dos dórios. Mas qual é a principal característica dos espartanos? Militarismo. As crianças, desde os 6 para 7 anos, são levadas e educadas pelo Estado espartano, onde o conselho de Éforo, a Jerúsia, que a gente vai ver daqui a pouco, os anciões no popular, vão educá-los para quê? Para a guerra. E nós vimos também que esses jovens meninos, quando eles nascem, as crianças, homens, com qualquer defeito físico, ele é morto, jogado lá pelo conselho de Éforo, da parte mais alta, para ele cair entre as pedras ou pelo mar, ou no mar, se a maré estiver cheia. Porque para eles a visão tem que ser o homem preparado para a guerra. Região antes habitada pelos aqueus. Estão lembrados? Eólios, jônios, dórios, aqueus, aqueles que destruíram Creta e povoaram a antiga Hélade. Agora, Grécia Antiga, as cidades-estados. Educação valorizava o máximo de formação física. Buscava-se se tornar um soldado, um militar. E qual é a estrutura dessa sociedade? Olha só. Espartano ou espaciatas. O que é que ele é, professor? Descendente dos dórios, a elite que comanda. O conselho de Éforo é formado por eles. A aristocracia, guerreiros e cidadãos, soldados. Veja a importância da estrutura militar. Eita, muito bem, você está lembrado, né? Era diarquia o governo dele, eram 2 reis. Olha que importante, olha que interessante. Por quê? Um rei militar e um rei político-religioso. O que vai à guerra e o outro fica lá comandando a cidade-estado. Periecos, homens livres, descendentes dos povos nativos, ou seja, da região. Resistiram à invasão da Dória e, sem direitos políticos, dedicavam-se ao comércio do artesanato. Ou seja, nós vemos que aqui é a classe principal. Ilotas, esmagadora maioria de escravos, descendentes dos povos nativos que existiram à invasão dória. Aí a gente para. Veja só. Mas Esparta não é escravista. Não é isso, gente? Quem é que é escravista? Atenas. Olha a estrutura dela. Olha aí a estrutura de Esparta. Éforato, o conselho de 5 éforos, 5 anciões militares que sobreviveram a inúmeras guerras e com a experiência a partir dos 60 anos, gente, chegar a essa idade na época, precisava ser um guerreiro forte, destemido, preparado. Então eram estes que iam formar os futuros soldados e guerreiros da Grécia, não é? Vamos lá, órgão executivo do governo espartano, fiscalização da obediência das leis, economia e dos cidadãos. Aí você peraí. E qual é a base econômica dele? Não era escravista, mas era agricultura. Olha que diferença. Olha aqui, diarquia, a gente falou agora há pouco. Jerúsia e Ápela, para ver a formação e a identidade dela. Estão atentos? Gente, aguardem que vocês vão fazer daqui a pouco o nosso simulado, hein? Depois dessa videoaula. 2 reis exerciam funções religiosa, militar e judiciária, política. Jerúsia, Assembleia de Anciões, elaboração das leis. Vocês lembram aquele filme 300? Quem assistiu, quem não assistiu, é uma boa dica agora para esse momentozinho que estamos mais reclusos em casa, para relembrar exatamente essa relação aí de Esparta. O momento, lembrar daquele corcunda que denunciou, que entregou, olha,
Por que um corcunda, se ele era espartano, como é que ele sobreviveu? Olha aí. Vamos assistir esse filme, que vai ajudar muito a gente. Lembre, é uma temática do Enem. Porque o modelo clássico. Pela Assembleia por Cidadãos, eleger membros da gerúsia. Olha aí, então ele elege quem? Os anciões, que é a elite. E ratificar suas decisões, ou seja, decidir. Gente, para esses espartanos, olha só, para esses espartanos irem para a guerra, pessoal, precisava ir ao Conselho de Éforo. Se o Conselho de Éforo afirmar que não fosse a guerra, eles não iriam. Porque, segundo ele, os deuses não permitiam. Então, eles falavam pelos deuses. Olha a importância da religião. O fundamento, a base da religião dentro de Esparta, de Atenas, ou seja, da Grécia Antiga. Vamos ver lá. Olha Atenas. Opa! Atenas. Olha a diferença. Esparta, Dórios. Peraí, professor. Dório? Oxente, não é um estilo? É sim um estilo. Vocês estão lembrados na entrada do nosso CBV Eleva? Ele vai ter o estilo dórico, jônio e corinto. Naquelas estruturas de grandes pilastras, aonde separam pela exuberância de algumas, que é um modelo destas civilizações, desses povos. Vamos lá, descendente de jônios, por isso que eles não são voltados à guerra, são voltados ao desenvolvimento cultural, social, e é claro, não esqueçam, berço da filosofia, berço da democracia. Opa, mas que democracia? Olha, pensa, uma democracia elitista, que escravizava. Gente, como é que eu posso ser democracia se eu escravizo? Gente, e um detalhe, a mulher extremamente desvalorizada em Atenas. Elas chegavam só a estudar até os 5 anos de idade, não é? Então, por quê? Porque elas eram formadas a identidade cultural da sociedade para serem reprodutoras e donas de casa. Que absurdo, hein? Que machismo. Olha aí de onde vem, né? Infelizmente, a gente tem que quebrar isso nas sociedades contemporâneas. Vamos lá. Escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica ou a localização dela, né? Contava com um porto natural, Pireu, que permitia um desenvolvimento comercial. Opa, olha a diferença. Gente, a gente liga muito no escravismo clássico, veja só. O escravismo clássico é por guerra, é por dominação. O escravismo colonial que vocês viram e estão vendo muito bem com o Brasil, ele envolve o quê? Comércio de escravos, não tem a ver com guerra, né? Então, vamos lá. É a grande diferença. Economia, modo de produção escravista. Poxa, e não é agrícola. A gente liga... Gente, o modelo clássico de escravismo não está ligado à agricultura. Sim, um modelo colonial brasileiro, como exemplo. Primeiramente, base econômica na agricultura. Olha, posteriormente, o comércio desempenha um papel relevante. Então, há a interação. Existe, dentro desse contexto também, te lembrou agora, Chico Buarque de Holanda, tem uma música dele, que diz assim, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Fascinante. Opa! E essa música, aonde eu vi? Você aguarde que vocês vão ver, viu? Surpresa! Vamos lá! Olha a identidade da pirâmide social deles. Olha a diferença. Eupátrida, bem-nascidos. É isso o termo em grego. Melaname, meu nome em grego. Eupátrida, bem-nascido. O riquinho, né? Que a gente chama na sociedade da gente, né? Ou alguns chamam Mauricinho, ou alguns chamam Patricinha, que vem de patrícios, que a gente vai ver lá em Roma, que é uma característica. Opa, Roma, olha, que legal. Daqui a pouco a gente vai chegar em nossas videoaulas, tá pertinho de Roma, hein? Jorgóis, pequenos agricultores, proprietários de terra, menos férteis, região montanhosa, claro, dificuldade agrícola. Demiurgos, artesãos e comerciantes. Tetas, marginalizados, miseráveis e servos. E quem? Metecos estrangeiros. E aqui nessa base, olha, aqui está os escravos. Os nossos ditos escravos clássicos. Ok? Reformas jurídicas, Drácon, tornou público um registro escrito por lei. Claro, uma necessidade, um novo modelo, uma nova identidade. Tá? Solon eliminou a escravidão por dívida. Por dívida. Deveu, não pagou o Estado ateniense, era escravo. Agora não, ele acaba. Tá? Criou o bule, representando todas as regiões da poli. Em outras palavras, gente, era a elite que representava as decisões da estrutura do Estado ateniense. Criou a eclésia, a Assembleia Popular, ou seja, aquela que aprovava as leis do bulé, mas elite. Então, a democracia elitista, a sociedade elitista, não é? Tribunal de Justiça, como hoje, só mudou o nome, tá bom?
Mas estas reformas não solucionaram, claro, os problemas, porque a elite só beneficia a elite. Olha só, reformas jurídicas. Aí você para e pensa, professor, realmente, é por isso que Roma estruturou. Olha como está ligado os assuntos, gente, preste atenção. Por isso que Roma estruturou as suas assembleias curiais, que a gente vai ver mais adiante, na nossa aula não presencial, mas cheia de conteúdos, preparando a gente para o Enem. É uma forma dinâmica do século XXI para a gente comunicar-se. E em breve a gente vai estar juntinhos de novo, pessoalmente, logo em breve. Vamos lá. Piristrato promoveu um golpe impondo uma tirania, tá? Governo tornou-se um período histórico, seus filhos, aí vem, ou seja, gente, aí vem um momento dificílimo de Atenas. Um momento onde o poder, pelo poder, Clístenes chegou ao poder, implantou a democracia, mas uma democracia elitista, beneficiando a elite, quem? Ateniense. Governou entre o período de uma crise social, claro. Gente, a insatisfação. E além das rivalidades estruturais de ambição política. Olha aí a democracia ateniense, demo, povo. Kratos, poder. O povo no poder. Mas o povo está no poder? Bora trazer hoje para a atualidade, bora fazer esse link com a atualidade. Hoje, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, ela tem voto. Você pode votar, eu posso votar. O jovem a partir de 16 anos, ele vota. Mas ele tem alguns direitos? Não. Ele pode tirar carteira de habilitação? Não pode dirigir, só pode com 18 anos. Ele pode casar? Não, só se for com autoridade dos pais. Só a partir de 18 anos. Veja só. Então você dá alguns direitos, entre aspas, mas dá mais deveres. Olha aqui. Direta, não participava e escravista. Então o povo não participa. Então não é uma democracia do povo. Tá bom? Clístenes organizou a população dividindo-a em tribos, cada tribo enviava. Agora não lembre, tribo indígena, tribo de formação de clã de grupos, hein? Olha outra questão diferente da visão clássica grega ou greco-romana, tá bom? Mulher cujo foi o momento, agora vem, tá? Olha só, o rodízio por um mês em forma de ano ateniense, ou seja, você vai dividir. Um grupo de uma família governa, outro governa. Todos os cidadãos atenienses participavam das assembleias populares, a Eclésia participavam. Só cidadão. Então, o povão não. Só elite. Tá bom? Ostracismo, quando ateniense considerava-se determinado cidadão de uma ameaça para a democracia. Então, aí vem a questão também filosófica e sociológica. Veja como está tudo entrelaçado. Sociologia, filosofia e história. Então, eu estou vendo cidadania e cidadão que é em história, fazendo link com sociologia, trazendo para a atualidade, não é isso? Pronto, olha aqui o clássico, poxa, período áureo. Alguns autores chamam período de ouro, o douro da Grécia. Veja só, por que de ouro, professor? Muito bem, porque de ouro? Apogeu da educação, apogeu da arquitetura, apogeu da economia, apogeu do teatro, gente, o teatro grego fascinante. Veja só. Hoje, as telenovelas baseadas no teatro grego. Agora discriminava, a mulher não participava, só homens. Poxa, só homens. Eles usavam máscaras representando sua vida. A tragédia e a comédia do teatro grego. Gente, é isso hoje o teatro. Gente, teatro é cultura. Quando retornarmos às atividades normais do mundo, vamos valorizar o teatro, né, gente? É a arte. Apogeu. Gregos enfrentavam e venceram a guerra contra os persas. Professor, apogeu mesmo o que é? É o glamour em francês. Ou seja, é aquilo que está no ápice. É o momento áureo. É o momento melhor da Grécia. Tá bom? Mas não pararam as guerras. Eita, que contradição. Veja só. Várias guerras civis enfraqueceram os gregos, permitindo que estes fossem invadidos pela Macedônia, pelos macedônicos. Guerras médicas, gregos versus persas, medo-persas, nós vemos isso com a Pérsia, tá bom? Aí vem toda aquela questão que nós vimos em Pérsia, Esparta e Atenas não aceitaram um acordo e houve a guerra em si, que a gente já citou isso quando falamos na guerra pérsica, né? Aí vem aqui as guerras médicas, exercido
pelo norte com 300 mil homens. A gente lembra de 300, depois. Persas enfrentam forças espartanas, ocupam Atenas, já vacuada. Gregos massacram a frota, veja só, do persa na batalha de Salamina. Isso é importantíssimo. Xerxes e seus generais batem em retirada, se mandam. Poxa, que decepção. Veja só. Quem diria que Atenas, uma sociedade que diretamente não é militarista, conseguiria esse processo? Tá bom? Guerra do Peloponeso. Poxa, a região do Peloponeso qual é? Opa, Gismeire, muito bem. Guerra do Peloponeso envolve a questão de Esparta. A área do Peloponeso, não é isso? Vamos ver lá. Liderado por Atenas, pagavam tributos para financiar um poderoso exército, aliança militar anti-persa. Olha aí, anti-persa, aliança militar. Atenas, governada por Péricles, sobrinho de Clístenes, passou por crescimento econômico, claro, por isso a questão de conflito, querendo invadir, construção do Partenon, eita, belíssimo Partenon, grande estrutura arquitetônica, né? Com o fim de contra os persas. Então a gente vai ver aqui que o apogeu também está incluído entre suas guerras. Olha lá aqui do Peloponeso. Liderada por quem? Esparta. Não é isso? Fim da guerra com a vitória de Esparta, tornando-se mais poderosa a cidade. Gente, agora reflete aí. Se eu vivo em guerras, inclusive entre Esparta e Atenas, eu vou ter que me enfraquecer. Infelizmente vai se enfraquecendo. E isso vai deixar fragilidade para Alexandre o Grande da Macedônia chegar até lá. Não é? Fazem aliança para derrotar Tebas. Olha aí o primeiro momento que eles param. Gente, eita, para aí. Mas professor, eu vi num livro que tinha momentos que eles paravam a guerra. Sim, no momento das Olimpíadas. Era o único momento, independente desse, que Atenas e Esparta, quando acendia a pirra, a tocha, a chama, não é isso? Aí paravam os conflitos e iam para a comunicação entre eles. E nesse momento, é por isso que hoje as Olimpíadas, olha o passado, bora trazer para o presente, tem aquelas argolas representando o que? Os continentes, na época as cidades-estados. Veja só, tá? Vamos lá. E claro, o esporte é arte, é saúde. E a gente tem que valorizar os esportes. Veja a importância, né, do passado e o presente, tá bom? Tá certo? O mundo para as Olimpíadas e se une com as Olimpíadas. Claro, cada um de nós está sendo pelo nosso país. Aqui é o mapa político e geográfico, assim dito, histórico, geográfico da época, né, da formação da identidade. Olha aqui o que eu falei agora há pouco, as colunas, dórico, jônico, coríntio, olha que a escola tem na frente, bora relembrar isso, de novo no corredor de entrada pela frente, ele tem tudo isso, belíssimo no Colégio de Boa Viagem. A própria entrada dele fascinante, naquela área triangular e aquelas pilastras sustentando, isso suntuosidade, no caso do Eleva CBV, suntuosidade em quê? Em cultura, é o resgate da cultura. Então aqui pode ser resgate da cultura, da economia, da sociedade, é como fosse bora trazer para o Brasil, aquela visão de Eira, Beira e Tribeira, da época colonial do Senhor de Engenho, pronto. Mais ou menos é isso. Só que eram feitas nas estruturas das casas. Vocês vão ver ou já viram isso em História do Brasil. Então aqui é em pilastras. Veja, aqui, os grandes fóruns do Brasil, aqui de Pernambuco, ali no 13 de maio. Tem o primeiro fórum aqui de Pernambuco. Você vê que ele é nessa pilastras aqui, ó. Jônico e Coríntio, mostrando a suntuosidade e a grandeza de quê? Da jurisprudência do juiz que faz e compõe a nossa ciência jurídica. Não é isso? Língua e poesia, nossa língua está cheia de palavras derivadas do grego. Como os gregos, aprendemos a expressar nossos sentimentos por meio da poesia. Gente, a estrutura poética grega é fascinante. Copiada pelos romanos. Religião, mesmo sendo politeístas, os gregos imaginavam os seus deuses em mais semelhança dos homens. Gente, eles diziam assim, a gente diz quando nós, cristãos, dissemos assim, somos imagem e semelhança de Deus. Eles diziam o inverso, os deuses são imagem e semelhança dos homens. Porque tudo que eu não posso ser, veja só, eu não posso ser Hermes, mas eu tenho que formar um Hermes que eu posso ser, um mensageiro de Zeus. Ah, o Apolo da beleza, Edson, charmoso, olha, opa, calma meninas. Ou seja, então eu vou definir deuses que estão de acordo com a minha necessidade, os meus sonhos, minhas necessidades sociais e de identidade como pessoa, tá bom? Leis. As leis dos antigos gregos baseavam-se em um consenso popular, ou seja, estavam de acordo com a maioria. Teatro, olha só. Teatro grego nos passaram o gosto pelo teatro, com especial ênfase das questões ligadas ao sentimento e sofrimento humano. O que eu falei agora há pouco é o quê? Opa, gente, para. É o quê?
A tragédia é a comédia, gente, expressada não por feições, mas por máscaras. Veja o carnaval também. Bora pegar o link do carnaval? O carnaval, aquelas máscaras do Pierrot, da Colombina e etc., do palhaço, ou seja, você vai expressar aquilo que você sente, o que você quer. Tá bom? Aqui está, né, a referência, ciências, como o Enem cobra. Os antigos gregos dedicavam uma grande parte do seu tempo em busca da compreensão dos fenômenos da natureza. Os egípcios fizeram, os mesopotâmicos fizeram, os persas fizeram, claro que eles vão fazer. Pois acreditava que o conhecimento tornaria a pessoa mais virtuosa, honesta, corajosa e bondosa. Por isso a grande diferença de Atenas. Atenas valoriza a cultura, a democracia, a filosofia, o conhecimento, enquanto Esparta o militarismo. Não é isso? E lembrando, Atenas é o quê? Muito bem, monarquia, gente. Olha aí a estrutura, né, deles. As Olimpíadas que eu citei agora em homenagem, a quem? A Zeus. Olimpíadas. Então vamos festejar e alegrar os deuses em nome de Zeus. Não é isso? E para tudo, toda a guerra. E depois, quando a pirra para, apaga-se o fogo, volta a guerra de novo. Meu, que tristeza, né? Tá? Isso aqui não, isso é surpresa. Por último, isso aí já era a introdução de Roma. Não pode, né? Vai ser a próxima videoaula, gente. Bom início de aula. Nesta segunda-feira, iniciando um novo processo. E contem com a gente, estamos juntos. Um forte, um carinhoso abraço virtual para vocês. E até breve com Roma Antiga. Um abração, gente.